E assim a gente volta com muita alegria, como sempre. E claro, né, na aula 6 a gente fez a parte mais complementando aí os sistemas de numeração. A gente viu que tem vários, né? Mas o mais bacana mesmo foi quando a gente chegou no sistema binário. Binário. Né? E aí é legal porque é o seguinte, não é só o decimal e o binário. Tem vários outros sistemas, né? Tem um sistema trinário, tem um sistema que usa 4 algarismos. São vários sistemas. Tem, Tem. Trinário. O detalhe é que nós usamos mais o decimal e muito o binário. O binário de forma mais ali informatizada, mais o povo da TI mesmo, né? As programações do computador, tudo isso aí. Quem quer fazer aí técnico de informática, quem é ciência da computação, pode assistir a nossa aula com vontade, porque é daí que começa tudo, tá beleza? Vamos revisar então aquela revisãozinha rápida na nossa aula de número 6.2, onde a gente estudou a base de sistemas de contagem. Vamos ver. Então, vemos aqui o sistema... Começamos lá na história dos números. Isso, verdade. Na aula 5 ainda, não é? A necessidade humana de contar, de medir, de codificar, de criar ordens. Essa necessidade fez com que fossem surgindo números e sistemas de numeração. Daí nós temos o quê? Nós temos um sistema de numeração decimal, que tem por característica a base 10, ou seja, trabalha com 10 símbolos, que são os símbolos indo-arábicos. É um sistema posicional, ou seja, o 12 é diferente do 21. É verdade. E no nosso sistema decimal, existe um símbolo que representa o 0. Então, né, essa ideia dos números é bem legal, porque foi dali pra frente que tudo começou. E olha aqui que a gente falou na aula, né? A gente falou do ábaco e a gente falou do nosso material dourado, né? Que traz muito essa questão de ordem e classes, né? Lembrando que a cada 3 ordens a gente monta uma classe, tá bom? E aqui é muito legal, tem muitas informações. Esse mapa aqui ficou top, hein? Ficou muito bom. legal, foi um aluno que fez, né? Foi. E aqui que legal, tem valor absoluto e valor relativo, né? Quando a gente tem um número, por exemplo, 286, a gente não falou isso na aula, mas é fato, né? Por exemplo, o 6, ele tem um valor absoluto e também tem um valor relativo. O 8 é o que a gente falou do algarismo e o que ele representa como posição, né? No 8, o 8 ali, ele é o algarismo 8, mas ele representa um 80. Isso. Porque ele está na casa das dezenas, né? E claro, né, tudo isso para contar, medir, codificar, ordenar, sem nosso sistema de numeração a gente não iria a lugar algum. Falando em medir, na próxima aula, né? Unidades de medidas. Isso mesmo. Isso. Sistema de numeração binário e decimal. Então aqui um comparativo entre o binário e o decimal, lembrando que é muito importante que vocês entendam essa questão da escrita do decimal e do binário, dessa transformação, dessa divisão que fazemos por 2 para trabalhar a questão da estrutura binária do número. E o sistema decimal ele vai de 0 a 9, já o binário só usa zerinho, 1. E aí sim, né, vai montando várias situações, vários números. Então o 9, por exemplo, é 1, 0, 0, 1. O 10, 1, 0, 1, 0. E a gente viu a transformação, né? A gente viu que para fazer a conversão de decimal para binário e de binário para decimal existem regras, né? Uma delas usa a potência de base 2, sempre multiplicando, e a outra, claro, que a operação inversa, usa a divisão por 2, né? E o número decimal usa também a potência, só que de base 10. Por exemplo, o número 1000 é 10 elevado a 3. Então, tem essa estrutura, essa relação também. É decimal, né? Isso. Que usa base 10. Mas é claro que agora é com vocês, hora de ir para as atividades de sala. E a gente já volta com as correções e com a resposta daquele 2 mais 2, né? Porque quanto é 2 mais 2? Ficou meio encafifado na minha cabeça. 2 mais 2, eles vão dizer. É fácil, né, pessoal? Vocês estão claro, conta, óbvio. Né? Ó, por favor, né? Já voltamos. Até lá. E aí, fácil?
Facinho. Né? Sistema de numeração bacana, né? Muito tranquilo. É só colocar em prática aí, como a gente sempre fala, né? Se vocês fizerem em equipe, aí sim que fica mais tranquilo ainda e só dá o tiquezinho de certo. Bora ver? Vamos lá? Questão de número 1, olha lá. Escreva os números binários na forma de números decimais. E a gente pode usar aquela técnica, né? Quando tiver zero, a gente pula. Excluir Pode isso, ser? pode. Então vamos lá. Aqui a gente vai começar 2 elevado a 0, A1, A2, A3 e A4. Então, primeiramente, a gente tem 1 vezes 2 elevado a 4. quarta. Esses dois zeros a gente não precisa colocar, só que a gente tem que se dar conta que esse 1zinho aqui já vai ser 2 elevado a 1, tá certo? E esse zerinho aqui também não vai fazer diferença. Então, a gente vai ficar só com aqueles dois ali. Então, 2 elevado a quarta. 16. Então, 1 vezes 16, mais 2 elevado a 1, 2, 1 vezes 2. 1 vezes 16, 16, mais 2, 18. Então, o número binário 10010 equivale ao 18 em números decimais, tá? Beleza. Vamos lá? Aqui, ó. 1 vezes 2, vamos lá, na 0, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, elevado a 5, elevado a 6. Então, vezes 2 elevado a 6. Esse zero eu não preciso colocar, mas lembrando que aí o próximo vai ser 1 vezes 2 elevado a 4. Isso, aí pulou o 5, né? Isso. Porque a gente tem que ficar ligado nesse... Pode pular o zero? Pode, só não esqueça do detalhe que tem que pular... a potência, né? Isso, tem que... Esse zerinho aqui seria o 2 elevado a quinta. Mais 1 vezes 2 elevado à terceira, que é esse aqui, né? Mais 1 vezes 2 elevado ao quadrado, que é esse. Ah, acho que a gente pulou 1, né? Aqui, ó, 0. Ó. Elevado a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. Isso. 6 já foi, o 5 pulou, o 4 e o 3. Aí pula, vai pro... Ah, sim. Então pulamos um 0. 2 elevado a 1. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com pular o 0, né? Isso. Justamente por causa disso. Pulamos o 0, então pulamos o 2 elevado ao quadrado. Isso. Então mais 1 vezes 2 elevado a 1 e o outro não precisa também colocar, né? Vamos lá, 2 elevado a sexta. 64. 64 vezes 1, 64, né? 2 elevado à quarta. 16. Vezes 1, 16. 2 elevado à terceira. 8. 8 vezes 1. 8. 8. 2 elevado a 1. 2. 2 vezes 1. 2. Agora basta somar. Vamos lá? 70, 80, 90. 90. Olha que legal. Então, esse número aqui, 1010010, é o 90 em número decimal. Mais um, vamos lá? 0, 1, 2, 3, 4. Então, basta a gente fazer 1 vezes 2 elevado a quarta, porque a parte dos zeros aqui não vai alterar em nada. 2 elevado a quarta? 16. Vezes 1? 16. Então, esse já é o 16. Beleza. Você viu que não é difícil, dá um pouquinho de trabalho, precisa de atenção, calma, mas é um negócio muito tranquilo, beleza? É, verdade. Questão de número 2, agora a gente vai fazer a decomposição dos números decimais, muito fácil, né? Só ler o número, né? É verdade. 2.679. 5.683. Aí, 48.000. 40.000. Isso. Mais 8.000. É o 48.000. Isso. 960. Beleza? Só decompor. Muito simples, muito fácil. Vamos de questão número 3. Olha lá. Considere o número 643.018 e responda: qual o nome da classe que pertence ao algarismo 4? E aí não confunda ordem com classe. A cada 3 ordens, uma classe. Aquela classe ali já é a segunda classe, que é a classe dos milhares. Né? Então, classe dos milhares. Parece a atividade do quarto ano, né? Qual algarismo ocupa a ordem da dezena? Dezena simples, não é dezena de milhares. O algarismo 1. O algarismo 1, ordem das dezenas, o algarismo 1. E quantas unidades vale o algarismo 3? Bom, o algarismo 3, ele está na classe dos milhares e ocupa a unidade. Então, ele é a unidade de milhar. Então, ele vale 3.000. 3 vezes? 1.000. 1.000. Então, ele vale 3.000.
O valor posicional dele é 3.000. Certo? Certinho. Se liga no Enem, vamos lá agora ver como que isso tudo é abordado no Exame Nacional do Ensino Médio. Olha lá. Bora ver. Enem de 2014, na prova azul, a questão 172. Desenrola, professor Maurício. Os incas desenvolveram uma maneira de registrar quantidades e representar números, utilizando um sistema de numeração decimal posicional, um conjunto de cordas com nós denominado quipus. O quipus era feito de uma corda matriz ou principal mais grossa que as demais, na qual eram penduradas outras cordas mais finas, de diferentes tamanhos e cores, chamada de cordas pendentes. De acordo com sua posição, os nós significavam unidades, dezenas, centenas e milhares. Na figura 1, o quipus representa o número 2453. Então, vocês percebem lá, ó, a estrutura na figura 1. 2453, de baixo para cima, da corda principal para baixo. Para representar o zero em qualquer posição, não se colocam nenhum nó. Aí tem certo? Um desenho, né? A corda principal, a corda pendente, e a figura 1 já representando 2.453, e a figura 2 representando um valor, né? Onde a gente vê que quando não tem nó, significa que é zero. Isso. Beleza? Então você percebe que o Enem, quando te cobra um sistema de numeração, ele faz o trabalho de colocar o contexto histórico e explicar como que é feita a estrutura desse número, né, nesse sistema, certo? Beleza, aí é vamos verdade, ó, tudo isso aqui foi uma história, Olha, né? o sistema Inca, né? Ele desenvolveu toda uma situação histórica, contou tudo o que aconteceu, para depois explicou como funciona. O Enem ele não traz sem explicação, explicou como funciona e ainda disse que para representar o zero em qualquer posição não se coloca nenhum nó. A pergunta é: o número da representação do quipus da figura 2 em base decimal é qual número? Então vamos escrever ali a estrutura dele usando o nosso sistema, nossa base decimal. A gente já viu que esse aqui da figura 1, ele já disse que é o 2.453. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. E ele mostra, né, já o que é cada corda, né, a cada espaço desse. Na figura 2, então, partindo desse mesmo princípio, é só a gente contar os nós, né? Isso. Então, aqui seria 3. 3. Quando não tem nó, ele disse pra gente colocar um 0. 0. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui tem 1, 2, 3, 4. 4. Nós, né? Então, partindo dos milhares até as unidades, 3.064. Alternativa, letra C. E olha só que questão é essa, né? Foi lá em 2014? 2014. Foi. Mas teve uma bem recente agora que usou o ábaco, né? O ábaco. Então, assim, às vezes parece brincadeira, mas em uma questão dessa você já tira de letra aí, porque você já trabalhou, pelo menos deu uma recordada, uma lembrada aí da parte do sistema decimal e da parte posicional dos valores. Isso, né? Mas assim, não podemos analisar friamente a questão. Por quê? Porque no dia da prova tem vários outros fatores que vão interferir no contexto da questão. Por exemplo, essa questão é a primeira, é a segunda, está na metade ou está no final da prova? Essa questão, eu estou lendo ela com calma ou eu estou já nervoso, ansioso? Tudo isso são fatores que fazem com que a questão fique mais complicada ou mais... Olhando assim friamente numa aula, né, ali, ela é muito fácil, mas na prova já é outro contexto diferenciado. Dentro de toda uma situação, né, envolvida, assim, então realmente muitas das vezes não é muito simples e a gente aqui tem que ter essa tranquilidade na hora de resolver para distinguir aquelas que são bem simples de outras que às vezes têm um nível de dificuldade maior. E sabe o que o quipus me lembra? Me lembra o rosáriozinho da minha avó, da minha mãe. Verdade. Aquele instrumentozinho que os árabes usam também, né? Que eles ficam aquelas bolinhas pendentes ali, que eles fazem as orações deles.
Me lembra esse instrumentozinho, não parece? Não, e eu vi que a galera sentiu falta das atividades de sala, dos exercícios de fazer do número decimal para o binário, que é o de divisão. A gente pode fazer o quê, então? Lembra do 2 mais 2? A gente pode transformar ele também. Para ver quanto que vai dar, 2 mais 2. Olha aí. Então, o que acontece, né? Você pode praticar mesmo, às vezes, sem ter a gente pedido aqui como atividade de sala. Então, pega um número lá, o 64, pega um número qualquer e vai fazendo. Pega o 75 e vai dividindo aí, vê em qual vai ser o valor, né? A representatividade dele em numeração binária, tá? Então, você pode qualquer número, basta você ir dividindo por 2 e pegar o resto em ordem de baixo para cima e na maior significância vai ser o último número que deu, né? Então, pratica, tá? Se você sentiu falta aí na atividade de sala de praticar essa parte, tem como você mesmo desenrolar aí por si só, certo? Beleza, certinho. Vamos lá? De brincando com os números. Qual era a perguntinha mesmo? Vamos ver? Conhecendo novos sistemas de numeração, responda: quanto é 2 mais 2? Aí eu vou dizer, depende de quem está me perguntando. De quem está me perguntando. 2 mais 2, vamos lá, bora responder? Se for, por exemplo, num sistema decimal. 2 mais 2 é 4. 4. E no binário? Ah, no binário muda um pouquinho, né? É 100? Por que 100? Vamos ver por que dá 100? Não quero saber por que dá 100. Se a gente for lá na tabelinha, né, o 4 representa o quê em número binário, né? Mas a gente pode dividir, né, aqui para ver? Pode. Usando aquela regrinha? Vamos lá? Vamos. Então vamos lá. 4, vamos dividir por 2. Por 2, vai dar 2. E sobrou? 0. Depois 2 dividido por 2 vai dar 1. E sobrou? 0. E o 1 sempre no final dividido por 2 vai dar 0. Vai dar 0, que não tem como fazer essa divisão. E vai baixar o 1. Quando a gente faz a nossa escadinha aqui, de baixo para cima, o de maior significância é o 1, seguido de 2 zeros. Ou seja, no sistema binário, 2 mais 2 é? 4. 100. No sistema decimal é 4, no sistema binário é 100. Então agora, uma simples perguntinha, a galera já tem várias maneiras de responder, né? Quando você chegar na sua casa, você vai dizer assim, quanto é 2 mais 2? Aí o seu irmão vai dizer, é 4, né? Aí você fala, depende do sistema de numeração, porque se for no binário, representa 100. Isso. Legal, né? E se for nos egípcios, aí... Aí tem que ver os símbolos, não é? Os símbolos. E aí é legal, porque é o seguinte... Se for no romano. Tem até a piadinha, Ivone, né? Lembra da piadinha o cara chega no bar e pede 5 cervejas. Aí o cara fala, mas não é 2? Não, algarismos romanos. Tá em romanos, né? É o 5. Mas aí, olha só, e aí, para quem for estudar o sistema de informação, no livro do sistema de informação tem lá, né, ele põe pequenininho lá o número e pequenininho lá um 10, indicando que é na base decimal. Ele põe um outro número e do lado põe um 2, indicando que é a base binária. Então, essas duas bases são muito utilizadas nas ciências da informação, na informática. Legal, então quem quiser ir para essas áreas aí, já pega nossa aula de jeito, já porque vai precisar. Mas legal, né? Muito bacana. Da aula 5 para frente, a gente já está dando introdução aí aos assuntos do primeiro ano que estão na Base Nacional Comum Curricular, a nova BNCC, no novo modelo do ensino médio, e a gente traz aqui para vocês, né? Legal a gente poder ter essa compreensão do sistema binário, porque é o que é utilizado aí nas redes de computadores. Então, a gente precisa também trabalhar isso com vocês e mostrar que a matemática tá em tudo, né? Não adianta reclamar, porque é por aí mesmo, beleza? Então, finalizando a nossa aula de número 6, a gente fica por aqui, mas claro, né? Sempre deixando um abraço, sempre esperando vocês na próxima. A aula 7 é o que mesmo? A aula 7 é unidades divididas. Ah, legal, né? Que continua na mesma pegada de contar, de enumerar, de quantificar. Isso mesmo, né? Então ficamos por aqui daquele jeitinho. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!